Você já teve a sensação de que se você soltar um pratinho ali, que seja, a cozinha inteira vem abaixo? Isso, gente, essa sensação, né, de que se eu não controlar as coisas, tudo pode desmoronar. Claro que pode ser só um cansaço, mas pode ser a nossa biologia mesmo. Porque se a gente considera a ideia de que o nosso cérebro, ele é uma máquina de antecipação, de que ele tenta prever o futuro o tempo inteiro, para quê? Para economizar energia, para manter a gente viva. Só que o que acontece, o que eu quero falar com vocês aqui hoje, é que quando essa previsão, essa necessidade de previsão, ela vira uma obsessão, aí nós entramos no que se chama a tal da heurística do controle, ou seja, a ilusão do controle. O que acontece? Nós superestimamos a nossa capacidade de influenciar coisas que, na verdade, podem ser aleatórias. E o preço que a gente paga por isso é uma exaustão muito grande, é um cansaço muito grande, um peso emocional, e é uma coisa que simplesmente descansar, relaxar, não vai curar. Então, hoje eu quero te convidar a liberar um pouquinho, né, todo esse peso, todo esse controle, e entender que esse controle, essa necessidade de controle mais excessiva, ela é uma armadura pesada que a gente carrega. E como que o alívio ele pode estar morando ali naquele lugarzinho, justamente aquele que você mais teme, que é o desapego. Muitas vezes, gente, nós confundimos controle com o ser responsável. Mas, porém, todavia, no entanto, no fundo, o controle que a gente está falando aqui, ele é mais um mecanismo de proteção de alguma ferida. E o Eneagrama, né, no Eneagrama a gente vê isso com muita clareza, né, ele é muito cirúrgico em relação a isso. Se você olha ali para uma mulher da tríade instintiva, né, ali, se a gente olha ali, vamos supor, tipo 1, tipo 8, o lugar de controle delas é mais visceral, né? O tipo 1 ele controla para evitar o erro, para se antecipar o erro. O tipo 8 ele já controla para não se ver num lugar de vulnerabilidade, né? Ele confunde vulnerabilidade com fraqueza, né? Ele carrega essa mensagem da infância de que o mundo é dos fortes, né? Então não posso ter nada na minha vida que abra uma brecha para uma suposta fraqueza. Se a gente olha ali para a tríade mental, né, as pessoas que são mais mentais, que são os tipo 5, tipo 6, tipo 7, o controle, ele meio que traz uma ilusão de segurança através da antecipação, sabe? Antecipar cenários, né? Você fica lá no banho, tá tomando banho, tá antecipando 1000 cenários da sua vida, hipotéticos, né? Por exemplo, tipo 6, né? Ele vive nesse estado mais de hipervigilância, a amígdala tá sempre ali ativada. Então ele tá sempre imaginando 1000 cenários futuros que talvez, provavelmente, nunca vão se concretizar. E aí, gente, quando você sente aquele sinalzinho ali de alerta no peito, nossa, tá vindo aqui um negócio, mas segura, preciso controlar, né? Preciso controlar. Pode ser justamente ali o nosso sistema límbico tentando, sabe, baixar a entropia do mundo, né? Diminuir a desordem, né? Através de um planejamento excessivo. Falamos aqui das tríades, né? Eu não falei da tríade emocional, que é tipo 2, 3 e 4. Tipo 2, 3 e 4, o controle deles é mais, eles são emocionais, né? Relacionamento, então eles são mais voltados ali a controlar a percepção alheia, a emoção dos outros em relação a eles. Por exemplo, se a gente olha para um tipo 3, né? Aquela pessoa voltada para meta, para performance, para ser visto como aquele que subiu na vida, ganhou na vida, né? Cresceu na vida. Ele controla, por exemplo, a performance. Para quê? Para garantir que o seu valor não dependa apenas de quem ele é, depende do fazer, né? Eu valho pelo que eu entrego para o mundo, minhas medalhas, minhas conquistas, mas não de quem eu sou. Então percebe, gente, que quanto mais você controla ali o fora, mais desconectada você fica do seu dentro. Tem um estudo clássico de Harvard, eu não sei falar bem os nomes, mas eu acho que é Langer e Rodin, enfim.
Esse estudo ele mostrou uma coisa muito interessante. Era um estudo feito com idosos, né? Separaram idosos em duas equipes não, mas dois grupos, né? E cada grupo tinha um grupo que tinha ali mais controle sobre as pequenas decisões. Por exemplo, esse grupinho aqui, vocês podem cuidar disso, disso, disso e cuidar de uma planta. Então eles cuidavam dessas plantas e eles tinham algum controle ali. E o outro grupo era assim, vocês vão ter esse ambiente aqui, mas nós, a equipe, que não são os idosos, é que vamos cuidar disso tudo para vocês. Ou seja, aqui eles não tinham poder de decisão, de controle ou de interferência na própria vida. E o que foi interessante é que aquele grupo que tinha ali aquele poder de decisão, né, que ali no caso um certo controle sobre a vida deles, eles viviam mais, né? Foi constatado ali que eles ficavam mais saudáveis, que tinham uma saúde mental melhor. Aqui a gente pode até falar que nem é sobre controle, mas é mais sobre esse participar da própria vida, né? Poder agir sobre a nossa vida. A questão toda, gente, ela começa quando a gente tenta estender esse controle para aquilo que não nos pertence, para aquilo que não nos cabe controlar. É uma certa ilusão de agência, né? Eu tenho a ilusão de que eu tenho poder de ação sobre tudo que está no mundo, só que a gente não tem. E aí a gente acaba querendo controlar o quê? O humor do parceiro, a economia, né, a política, o trânsito. Quem nunca quis controlar o trânsito? Ou seja, né, até o Eckhart ele fala também, né, sobre a questão do vício do pensamento. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é bem aquela coisa que a gente tem de que a gente acha que se a gente pensar o suficiente, se preocupar o suficiente, a gente vai conseguir, né, de tanto pensar, a gente vai conseguir ali domesticar o caos. Mas a gente não consegue, né? A gente só ganha uma baita de uma dor de cabeça e muito estresse. Só que a questão é que, assim, o caos ali, não é ele o inimigo. O inimigo é que a gente cansa ali de lutar contra a correnteza, a gente está lutando contra o fluxo da vida. A vida tem um fluxo, né? E cabe a nós perceber ali qual é a hora de fazer acontecer, como diz o Arlie Cravo, né, de fazer acontecer, e qual é o momento de permitir que as coisas aconteçam. Que às vezes a não ação é a ação mais estratégica. Gente, vamos contar uma historinha aqui, né? Vamos imaginar que exista uma mulher chamada Clara. E Clara é uma mulher, assim, brilhante, uma mulher elegante, né, sofisticada, e ela organizou ali um jantar para celebrar uma vitória, era alguma coisa boa, para celebrar uma promoção, enfim. E ela toda minuciosa, né, escolheu o menu, escolheu o vinho, escolheu o cardápio, né, ela tinha um roteirinho ali para cada pessoa que fosse chegar, que assunto que eu vou puxar, enfim. Mas, vida sendo vida, o que aconteceu ali no jantar da Clara? Deu um monte de coisa errada, digamos assim, não veio o vinho certo, veio um vinho bem mal-meninho ali, a música também falhou. E o que aconteceu com a Clara? Ela estava ali, ela nem estava ali, né? Ela estava surtando já em outro mundo, né? Ela estava já julgando tudo, né? Criticando tudo, cada imprevisto. Mas ela esqueceu que a beleza daquela noite foi justamente o que foi espontâneo, que foi improvisado. As pessoas realmente se escutavam ali, né? Não teve um vinho, mas pegaram uma cerveja e conversaram de muitas coisas, e foi super bacana. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês também é que quando a gente fala de controle, é meio como se a gente vivesse ali um luto antecipado. Porque a gente sofre por coisas que nem aconteceram ainda, porque a gente não quer ser pega de surpresa nunca, jamais. Mas, gente, vida é surpresa, né? A vida é improviso, então a capacidade de lidar e até querer surpresas é o que pode manter a gente vivo, né? A gente não pode controlar o oceano, mas a gente pode ser um mestre em navegação. Eu vou navegando conforme as ondas vão se apresentando. E aqui a gente pode trazer também um lance que os estoicos falavam. Eu não sou especialista em filosofia nem nada, estou fazendo um curso bem legal. Mas tem uma coisa chamada dicotomia do controle, que é essa questão de que o nosso esforço, sim, ele depende da gente, mas os resultados
Não necessariamente. Bom, esse é só um resuminho, tem muito mais nessa noção, mas é isso que eu quero trazer, né? E a Pema também, ela fala, né, de que a gente precisa ser capaz de relaxar no meio do pânico, ter esse porto seguro dentro da gente, né? E isso é super importante também para nós que somos mulheres, né, dessa vida moderna, que temos, assim, múltiplas vidas, que temos mil corres ali, tantas facetas para a gente gerenciar, que a gente corre o risco, sim, de acreditar que o controle é a única saída, né, para viver essa vida que demanda tanto da gente. Mas, gente, a verdadeira magia da vida não é esse controle, né? É a gente saber o poder da gente não tá em controlar tudo, mas é saber ir lidando com as coisas conforme elas vão aparecendo. Então eu vou fazer um convite para vocês, porque se você sente que a sua transição de vida, o momento que você está agora, se você está num momento de virada e que precisa deixar essa armadura para trás, eu te convido para o meu acompanhamento, né? Eu deixo o link aqui na descrição sempre, então vamos olhar junto ali para que esse controle está tentando te proteger. Então, para a gente ir indo lá para nossa finalização, imagina ali você. Eu sou filha de músicos, né? Meu pai tocou oboé muitos anos, a vida inteira, né? Nas orquestras. Então, imagina um regente de orquestra. No momento ali do concerto, ele tem que confiar nos músicos. Por quê? Porque se esse maestro dá a louca nele, ele tenta tocar todos os instrumentos, é claro que é humanamente impossível, mas imagina, só vai ter barulho, só vai ter confusão, não vai ter música. E quando a gente fala de maturidade emocional, que eu até falei no outro vídeo, essa maturidade é esse alívio, essa libertação de saber que você não é o motor que move o mundo. Você não precisa controlar tudo. E é quando você relaxa que essa entropia mais psicológica, né, que é essa desordem que fica na nossa cabeça, ela diminui. Então, solta um pouquinho hoje. De repente, deixa a louça para mais tarde, vai conversar, né, com a sua família. Permita que alguém até discorde de você, se observa como que é isso. Sente esse gostinho de não estar no comando, de não estar ali, né, tocando tudo que está acontecendo à sua volta. A mensagem de hoje é essa, gente. Olha, fiquem em paz, permaneçam conscientes e a gente se vê no próximo vídeo.